casa. Eu falei, eu não sei se trabalho doméstico é lazer. Trabalho doméstico é trabalho que nunca acaba. Tem sempre um copo para lavar, tem sempre uma panela para lavar, tem sempre um prato para lavar, tem sempre alguma coisa para fazer. E quando chega o marido, então? O marido, quando chega, que é uma encrenca. Ele fala assim, benzinho, faz um suquinho, benzinho, isso e aquilo. E ali está ela, a mãe extraordinária. Ela sabe dividir o trabalho. Ela sabe colocar cada coisa em perspectiva. Ela sabe envolver toda a família no seu trabalho. Ela sabe alcançar os filhos e esposo para ajudarem no trabalho. E o esposo sábio, ele ajuda no trabalho também. A mãe extraordinária, ela não foge do trabalho, porque ela sabe que dessa maneira ela está ensinando aos filhos a viverem uma vida que seja edificante e que glorifique o Senhor. Quero deixar com a mamãe uma última ideia. Não posso deixar de falá-la. Mães extraordinárias são mães que vencem todas as adversidades da vida. Como está sendo a sua vida? Como está sendo a sua caminhada como mãe? É muito bom quando a gente pode celebrar e falar assim, está tudo bem, mas nem sempre está tudo bem. Nós temos mães com problemas profissionais, nós temos mães com problemas de saúde, nós temos mães enfrentando problemas com filhos, nós temos mães enfrentando problemas conjugais, nós temos mães enfrentando problemas de relacionamento, nós temos mães que isso de todo jeito. Há adversidades, elas estão ao nosso redor, sempre. Como vencê-las? Ruth foi uma mulher de fé. E Ruth nos ensina que a mãe extraordinária, movida pela fé, ela vence todas as adversidades. Você já olhou para a vida de Ruth? Olhou para a vida de Noemi? Aquelas duas mulheres perderam tudo. Aquela Noemi, ela perde tudo. E Ruth vai junto. Elas perdem, Noemi perde o esposo, perde 2 filhos, perde uma das suas noras e fica somente com a outra nora. As duas são viúvas. Você imagina que lá em Naim, quando Jesus encontra com aquele cortejo, aquela mãe, ela era viúva e tinha perdido seu filho. Essas 2 mulheres são 2 viúvas, e 2 viúvas eram 2 pessoas desamparadas no passado. E você tem Ruth, perdeu tudo. Órfã significa aquela que volta atrás, aquela que abandona o seu caminho e muda de rumo. Quando você lê a história dela, Noemi fala com ela, ela pega e volta atrás, ela vai embora, porque o nome dela é órfã, ela é isso. Agora Ruth era amiga, e Ruth era amiga da sua senhora, e mais do que tudo, Ruth tinha uma fé inabalável em Deus. Ela cria em Deus, e ela sabia que com Deus na sua vida, ela poderia vencer todas as lutas, com Deus na sua vida, ela poderia vencer todas as provas, com Deus na sua vida, ela seria invencível. Precisamos de mães assim. Mães que pensem da seguinte maneira: com Deus, eu sou mais do que vencedora. Com Deus, os caminhos da vitória estão abertos diante de mim. Com Deus, andando de mãos dadas com Ele, nada me derrotará, nada, ninguém me vencerá. Porque era assim que ela caminhava. Ela olhou para Deus, ela agarrou-se com Deus e ela viveu com Deus. E caminhando com Deus, ela foi mais do que vencedora. Caminhando com Deus, ela conseguiu reconstituir a sua família, ela conseguiu pagar a sua dívida, ela conseguiu estabelecer um casamento, ela conseguiu ter um filho, e ela com esse filho conseguiu produzir alegria no coração de Noemi. E aí Noemi não era mais amarga, Noemi era doçura de novo, porque aquele filho trouxe alegria ao coração daquela avó. Tudo isso aconteceu porque ela creu em Deus, porque ela se agarrou ao Senhor. Você está lembrado de Jacó? Jacó fala assim: não te deixarei se não me abençoares. É assim que a gente tem de viver. Mães extraordinárias vivem assim. Elas se agarram com Deus, elas lutam com Deus, elas permanecem firmes ao lado de Deus, elas calejam seus joelhos na presença de Deus, elas
clamam ao Senhor por suas casas, por suas famílias, e o Senhor abençoa as suas casas. Pastor Tim LaHaye, famoso por vários livros, inclusive por essa série Deixados para Trás, que virou filme, alguns filmes. Pastor Tim LaHaye viveu uma vida torta, longe de Deus. Na adolescência se afastou do caminho de Deus, abandonou a fé, abandonou tudo. Vivia chegando altas horas da noite em casa. E a sua mãe falava com ele do Evangelho, e ele não queria ouvir o Evangelho. Um dia ele abriu a porta da sua casa, entrou, tirou o sapato, somente de meias ele entrou. Era mais ou menos 2, 3 horas da manhã. Ele não queria acordar a mãe dele no quarto, para que a mãe dele não puxasse a sua orelha, porque ele estava chegando uma vez mais, 2, 3 horas, talvez embriagado. E ele entrou, fechou a porta, não acendeu a luz da sala, para não atrair a mamãe, e continuou caminhando. Tropeçou num móvel novo e caiu no chão. Quando ele foi olhar qual era o móvel, eram as pernas da mamãe, porque a mãe dele ficou se colocado ali de joelhos, a clamar ao Senhor pela vida dele, a clamar a Deus pelo filho, para que Deus convertesse aquele filho, para que Deus mudasse o coração daquele filho, para que Deus mudasse aquela vida, para que Deus lhe desse esperança, para que Deus lhe desse futuro. E ela tinha orado até dormir, e ela dormiu de joelhos, amparada no sofá. Quando ele se levantou, e ela também, ele diz que naquele momento a vida dele começou a ser transformada, porque naquele momento ele viu o quanto mamãe estava lutando por ele, e naquele momento a vida dele experimentou um novo rumo. Mães que creem em Deus, que se lançam em Deus, que confiam em Deus, vão ver o mover de Deus sobrenatural nas suas vidas. Vão ver o mover de Deus na vida das suas famílias. Vão ver o mover de Deus na vida de seus esposos. Vão ver o mover de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. Vão ver o mover de Deus restaurando, curando, santificando, transformando, mudando, dando nova visão, dando novo caminho, dando nova esperança, dando novo futuro. Nós não podemos viver só daquilo que vemos. Nós não podemos viver unicamente naquilo que nós podemos com nossas próprias forças fazer. A nossa vida tem de ser uma vida de confiança em Deus, de dependência em Deus, de lançarmos-nos em Deus e de esperarmos em Deus. Mães extraordinárias fazem exatamente isso, e porque fazem isso, experimentam a bênção de Deus nas suas vidas. Mamãe, que Deus a abençoe, que Deus faça de você uma mãe que seja assim semelhante a Ruth e a tantas outras. Uma mãe virtuosa, uma mãe batalhadora, uma mãe que trabalhe, uma mãe que oriente seus filhos nos bons caminhos, uma mãe que viva a fé e possa orientar a fé para os seus filhos e possa deixar um legado para eles, uma mãe que possa caminhar em fé. Ainda agora na peça eu fiquei pensando, alguém falou aqui na peça, teve um personagem que falou aqui, não, foi alguém aqui em algum momento, falou assim, não, foi na oração. Tem criança desse tamanho que acha que pode mandar nos pais. Isso para mim não é tão problema não. Para mim o problema é que tem pai que atende à ordem das crianças. E aí que é o problema, porque perderam de vista o fato de que tem de ser orientadores, formadores, transformadores. Que a mamãe seja uma mamãe extraordinária, que através da sua vida e da luz de Deus em você, se abençoe, transforme e edifique a vida da sua família. Que você seja aquele que vai formar uma nova geração de pessoas que vão viver uma vida para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Que Deus abençoe a você, mamãe da nossa igreja,
a você, mamãe, que está conosco nessa manhã, cultuando ao nosso Deus, juntos, que Deus possa abençoar a sua vida e fazer da sua vida uma vida verdadeiramente extraordinária diante dele e para a glória dele. Bom dia, irmãos. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas nós temos uma pequena homenagem, né, para nossas mães. Para isso, gostaria que todas as mães presentes ficassem em pé. Pediram ao Mateus que me ajude aqui com as lembrancinhas que nós temos para oferecer às nossas mães. Todas as mães de pé. Isso. Zé, ajuda aí para a gente ganhar tempo. Eu gostaria também de agradecer, né, a equipe que trabalhou comigo, né, para proporcionar este culto hoje aqui em homenagem às nossas mães, a irmã Raquel, com o pessoal da peça, a Edmar, a Rosemary, ao Jefferson, que ajudou ali com aquele painel que está ali na frente. Eu não sei mais o que mais que a gente pode agradecer aqui às pessoas que nos ajudaram. A irmã Denise, né, comprando os presentes. E as irmãs que receberam o presente podem sentar. Tá. Agora eu pedi alguns filhos aqui rapidamente para me ajudar. Homens. Edinho, pode vir. Pastor Celso. Quem mais? Depois o Mateus vai vir aqui também, porque eu fiquei devendo no Dia Internacional da Mulher uma lembrança a todas as mulheres da nossa igreja. Então, nós vamos distribuir para todas as mulheres hoje, né, a lembrancinha que eu prometi no Dia Internacional da Mulher e não consegui cumprir, né? Hoje a gente vai homenagear todas as mulheres, né, com uma pequena lembrancinha, né? Gostaríamos que fosse melhor, mas infelizmente não deu, né? Mas no próximo ano, de repente, a gente pode fazer algo bem melhor para vocês que merecem. Vou pedir ao pastor que vem aqui, ele vai orar, encerrando o culto desta manhã. Só esperar ali o pessoal terminar a distribuição. Todas já receberam? Não? Ok, nós vamos então encerrar o culto desta manhã, desejando a todas as mães um feliz Dia das Mães e que Deus abençoe a cada uma conforme a vontade dele. Pastor Reinaldo vai orar, encerrando o culto desta manhã. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado por esse anjo, ó Deus, mãe, que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, pela maneira como o Senhor as constituiu, com tanta doçura, tanta bondade, com tanto amor, com tanta paciência e tolerância para conosco, ó Deus, mas também com a medida certa de disciplina, com a medida certa de cuidado, ó Deus, com a medida certa de exortação e repreensão. Te agradecemos, ó Deus, porque elas foram instrumentos do Senhor para moldarem as nossas vidas.
Te agradecemos, ó Deus, porque a semeadura que fizeram em nosso coração perdura ao longo de toda a nossa existência. E ainda quando elas partem, os seus ensinos, a sua influência, a sua presença fica muito viva em nosso coração e em nossa memória. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por elas. Te agradecemos porque são verdadeiros presentes do Senhor para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque contar com a ajuda delas é algo muito precioso para todos nós. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor encha com muita vida da tua parte, o coração de cada uma delas. Que elas continuem a ser em tuas mãos instrumentos para moldar e transformar a vida de seus filhos. Que elas continuem a ser, ó Deus, aquele ombro amigo, aquele colo afável, no qual nos escondemos, no qual reclinamos, em momentos tão especiais da nossa caminhada. Sobre elas, ó Deus, seja a tua graça. Sobre elas, ó Deus, seja o teu favor. E que elas continuem a ser vaso de bênção nas nossas vidas. Te pedimos ainda, ó Deus, que como filhos, possamos não apenas nesse dia, mas também nesse dia, cobri-las com afeto, com amor, com ternura, com carinho, com abraços e beijos, para que, ó Deus, não apenas nesse dia, mas em todos os dias, elas sintam-se recompensadas por toda a sua dedicação, por todo o seu zelo, por todo o seu carinho para conosco. Muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse culto. Leva-nos em paz aos nossos lares e concede-nos um dia das mães abençoado em tua presença. E ajuda-nos, ó Deus, a reunirmos-nos hoje à noite para continuarmos celebrando as bênçãos do Senhor sobre a vida de nossas famílias. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Meu amado, antes de sair, faço para você um pedido. Mamãe, se mamãe está aqui, presente, não saia sem dar um abraço e um beijo bem caloroso na mamãe, um abraço e um beijo bem gostoso na mamãe. Aproveite esse momento para celebrar isso, para celebrar esse dia especial, um dia de carinho, de ternura, de reconhecer o afeto e a nossa gratidão para com nossas mamães. Que Deus a todas abençoe.